diretor executivo do Cosmopolitano FC e também diretor da Field, o Juan Oliveira, participando aqui da nossa programação, falando desse novo projeto, dessa nova equipe do futebol de base e também futuramente profissional da região. Muito boa tarde, Juan, e participar. Muito obrigado por ter vindo até os estúdios da Vida Nova FM na rua São Tiago, 1161. E queria começar já perguntando, né, como que foi esse processo? Você está me contando aqui como foi esse processo de a conversa com a equipe, um clube que muito tradicional na cidade, já, né, desde 1915 na parte social e também do esporte amador, mas agora com uma nova visão ao lado da Field. Muito boa tarde, Juan. Boa tarde a todos aí. Primeiramente, queria agradecer aí pelo convite. Um prazer imenso estar conversando aqui com vocês, estar passando essas informações. Conforme você havia comentado anteriormente, a Field Pro Atletas é uma empresa de Campinas, é uma empresa que realizava a gestão do Amparo Atlético Clube desde 2014, mas após aí uma conversa com o presidente do Amparo Atlético Clube, nós optamos em sair da gestão e criarmos o nosso próprio clube. Apesar do Cosmopolitano já ter uma estrutura muito grande, um clube social gigantesco, com baita de uma estrutura, nós da Field Pro Atletas estaremos criando um CNPJ novo e estaremos usando o nome do Cosmopolitano Futebol Clube. Tá certo, também temos hoje Lalinho Oliveira participando aqui com a nossa pergunta. Já vai de cara, Lalinho Oliveira, muito boa tarde, também participando da nossa programação, comentarista Lalinho Oliveira. Muito boa tarde, Lalinho, pergunta para o Juan. Muito boa tarde, Gustavo, boa tarde para você, Juan, é um prazer estar falando com você, diretor executivo aí agora do Cosmopolitano Futebol Clube, é um grande prazer estar falando com você. Já acompanho há algum tempo você, através aí do nosso amigo Peterson, o Bel, quando você atuava ali, quando você estava na frente ali do comando do Amparo Atlético Clube, inclusive quero parabenizar você, você fez um belo trabalho ali à frente da equipe, uma equipe que brigou ali para subir de divisão em algumas temporadas. Em 2020 estava acompanhando a equipe do Amparo ali, acabou sendo eliminada pelo Mauá. E a minha pergunta para você é a respeito ali de quando você atuava realmente na época do Amparo. Qual que eram as maiores dificuldades que você passavam ali, sendo que é uma equipe pequena, assim, se tratando em considerações das equipes maiores, considerando assim o Amparo, em comparação com as equipes grandes? Boa tarde, Larinho, meu amigo. Obrigado pela pergunta. Obrigado mesmo por estar participando aqui. Cara, as dificuldades no futebol são parecidas com quase todos os clubes, né? Graças a Deus, lá no Amparo Atlético Clube, nós tínhamos um aporte financeiro muito bom. Então, essa parte financeira, nós sabemos aí que é a dificuldade na maioria dos outros clubes, mas com a gente lá era uma dificuldade, mas nós tínhamos uma estrutura, era mais estruturado financeiramente, né? A dificuldade que nós tínhamos referente aos outros demais clubes é pela questão de camisa, né? Na hora do atleta estar escolhendo, quando você faz uma proposta para o jogador, a camisa acaba pesando bastante. O atleta acaba preferindo ir para um clube com mais camisa, com mais tradição, em vez de estar indo para um clube inferior, assim, com não tanta tradição. E até emendando a pergunta do Lali, né? Qual é o saldo que a Field faz desse tempo do Amparo, né? Foram 8 anos, né, de 2014 a 2022, 6 anos, na verdade, 8 anos, 8 anos. E qual é o saldo que a Field faz desse trabalho? Eu estive em Amparo esse ano, até com o próprio Lalinha ali, acompanhando Amparo e Rio Branco. Eu vejo que é um clube muito simpático, os torcedores abraçam, e a Field fez um trabalho lá de destaque, né? Teve até avançou agora até no Paulista Sub-15, teve bons resultados, né? Qual é o saldo que você faz da Field no Amparo? É um saldo muito positivo, cara, muito positivo. Nós estamos lá desde 2014. Eu fui atleta do Amparo, cheguei a jogar campeonatos paulistas sub-11, 13, 15, 17 pelo Amparo Atlético Clube. Eu parei de jogar em 2018, foi quando eu assumi o cargo de diretor executivo. O saldo positivo da empresa vamos falar, conseguimos atingir a maioria dos objetivos. O objetivo principal, que era o acesso, infelizmente acabamos não conseguindo, mas os outros demais objetivos foram alcançados. Porque, igual nós estávamos conversando anteriormente, antes de entrar no ar, o carro-chefe nosso acaba sendo a categoria de base, né? O objetivo é estar negociando, tá dando mais oportunidades para esses atletas, para eles conseguirem almejar um clube maior. E a revelação de atletas foi muito grande. Então, desde 2014
até hoje, 2022, conseguimos negociar bastante atletas para determinados clubes dentro do país e fora do país também. Um exemplo disso é o Vinícius, um zagueiro nosso, que era o zagueiro capitão do profissional. Apesar de nós não termos avançado de fase na Bezinha, nós conseguimos negociar ele para a Tailândia. Então ele está jogando o campeonato da Liga da terceira divisão lá da Tailândia. E teve outros também, né? Outros jogadores desses 8 anos que talvez nem chegaram no profissional, mas passaram pela base e hoje estão aí brilhando no futebol brasileiro e mundial. Com certeza, com certeza. Um desses atletas nós podemos estar falando, acabou ficando um pouco tempo lá no Amparo Atlético Clube, mas foi o Erickson, conseguiu acesso hoje pelo Botafogo de Ribeirão Preto, ele era da empresa, então conseguiu estar da Série C e para a Série B, mas antes dele estar indo para o Botafogo, ele teve uma base no Grêmio, mas teve uma breve passagem aqui pelo Amparo Atlético Clube e outros demais atletas também. Então estamos conversando na audiência rotativa do rádio, conversando com o diretor executivo do Cosmopolitano FC e também diretor da Field, o Juan Oliveira. Mais uma pergunta do nosso Lalim Oliveira. Não, só vocês falando aí de um Amparo revelar, o Amparo teve alguns bons jogadores que eu tive o privilégio de acompanhar também. Na Portuguesa tem o Evester, um jogador que passou pela base do Amparo também, vem se destacando ali na Portuguesa. O Jimmy também, um jogador que fez um bom sub-20 aí. Isso mostra a gestão da empresa aí, do Juan, de todos que estavam aí por trás desse projeto do Amparo, que é uma coisa que deu resultado. A gente viu ali revelando vários jogadores, uma administração muito bacana. E ainda batendo nessa tecla aí, eu queria perguntar para o Juan e saber também se eles recebiam alguma ajuda, não sei, de alguma forma da prefeitura e também se recebe, ou se não, ou se recebiam também, né, da Federação Paulista de Futebol. Como que funciona aí nessa fase de Bezinha, de Paulista Sub-20 que vocês passaram aí do ano passado, 2020, 2021 e 2022, nesses anos que vocês estão aí na frente do Amparo? Obrigado novamente pela pergunta, foi bom você ter lembrado a questão do Evester, do Jimmy, são bastantes atletas, graças a Deus, que saíram da nossa gestão, saíram do clube, então, de vez em quando, acabo esquecendo um. Mas até parabenizar o Evester e a Portuguesa também, o Sub-20, a Portuguesa também do profissional, que, graças a Deus, conseguiu chegar na elite do Paulistão novamente. O Evester vem fazendo um belo trabalho lá pelo Sub-20 da Portuguesa, né? E o Jimmy também pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Mas agora, respondendo a sua pergunta, hoje o presidente do Amparo Atlético Clube é o Luciano Antonassi, ele é secretário de esportes da cidade de Amparo, ajudava sim bastante, tivemos essa ajuda não diretamente da prefeitura, vamos dizer assim, mas pessoas que trabalham, que têm cargos lá na prefeitura conseguiam ajudar indiretamente, né? Indicando alguns patrocínios, indicando algumas empresas, que já até agradeço aqui, até aproveitando a oportunidade de agradecer a todos os patrocinadores que tiveram lá em Amparo, porque foi um ano que nós conseguimos o maior número de patrocínio durante a gestão desde 2014. E até perguntar, né? Esse ano o Amparo ficou na primeira fase da Bezinha, foi uma primeira fase dura. Aquele jogo decisivo, a Vida Nova FM transmitiu, né? Amparo e Rio Branco, um jogo pegado, né? O time acabou não conseguindo o resultado, acabou perdendo, e depois caiu na primeira fase, mas teve uma boa atuação, né? Eu lembro do Rafael Silva, foi um bom jogador, o Laurinho, camisa número 10, apesar de ter caído na primeira fase, teve bons nomes que saíram daquele time, né, Juan? Sim, com certeza. O objetivo principal era passar de fase, né? O primeiro objetivo era sim tentar o acesso e sim passar de fase. E o segundo objetivo era a questão da negociação, que é um clube que tem uma empresa por trás, então nós visamos também a questão de fazer negociações com outros clubes indicando os atletas. O Laurinho, camisa 10, apesar de ter ficado na primeira fase da Bezinha, saiu para o Rio Claro. Rafael Peixoto, Daniel foram para o Maguari, clube do Pernambuco. O Vinícius, que era o zagueiro, foi para a Tailândia. Então, o objetivo, igual eu falei anteriormente, era passar de fase. Infelizmente, não conseguimos, porque era uma chave muito difícil, com grandes equipes. Até parabenizar a equipe do Rio Branco, que acabou passando de fase naquele jogo decisivo que foi feito. Mas ficamos tristes por não ter avançado, mas também felizes ao mesmo tempo aí pelo resultado que foi entregue no extracampo. Só colocar um áudio aqui do ouvinte especial. Fala, Gu, você tá bom, mano? Viu? Vi que hoje você vai entrevistar o moço do Cosmopolitano Futebol Clube. Vou ficar de olho aí. Me animei, hein? Vou ficar de olho e vou estar na audiência aí, hein? Valeu, grande Gabriel Bacarim, também foi componente aqui da nossa Vida Nova FM, tá acompanhando no YouTube, com a imagem, tranquilão. Continuando a conversa agora, saindo de Amparo para Cosmópolis. Cosmópolis, acredito, é uma cidade que nunca teve um time profissional, assim, um time que disputou
jogos assim até de categorias de base, até também profissional, e agora a Field nesse novo caminho, especialmente com o clube que a gente estava conversando, que é tradicional no social, mas agora trilhando novos caminhos ao lado da Field, né? Você contou um pouco desse processo, né? Como que foi, né? Meio que desse novo momento da SAF, a Field conseguindo fazer essa parceria com o Cosmopolitano, né, Rua? Com certeza. Hoje, a Field, ou Cosmopolitano aí da parte do futebol, conta com 2 gestores, que é o Edson Souza e o Edson Júnior, são pai e filhos. Ambos são nascidos, criados, vividos na cidade de Cosmópolis, conhece todo o pessoal lá também. Então, foi algo que facilitou bastante também na nossa questão da parceria. E agradecer também ao pessoal do Cosmopolitano que abriu as portas. A parceria vai ser da seguinte forma: nós estaremos abrindo um CNPJ novo, com SAF, e vamos estar utilizando o nome do Cosmopolitano e filiando esse CNPJ com o nome do Cosmopolitano na Federação Paulista de Futebol. Então a ideia, o planejamento, que nesses 2 primeiros anos seja feito apenas a base e quem sabe no 3º ano tá colocando o clube aí na Bezinha. Então o projeto é 2023, 2024 disputar categorias de base, acredito que seja Paulistão Sub-20, Paulistão Sub-17, Paulistão Sub-15, agora está no Sub-13, Sub-11, até a própria Paulista Cup, que é um campeonato também de base que o segundo semestre, tem equipes como Rio Branco, Independente de Limeira, 15 Piracicaba participam, e aí depois desses 2 anos, já pensando no 3º ano seria 2025, já começar a pensar numa Bezinha, né, Rua? Com certeza, exatamente. O planejamento que nós estamos planejando aí é dessas datas mesmo. 2023, jogar todas as categorias de base, desde o Sub-11 ao Sub-20. 2024, nós temos uma expectativa muito grande de ser sede em Cosmópolis. É um planejamento da nosso, Copinha. Da Copinha. Então, Copinha, então o projeto, eu ia até perguntar, então já vou antecipar. Projeto sede Copinha 2024. 2024, porque a parceria também teve a concessão do estádio para a empresa durante 10 anos, podendo renovar por mais 10 anos, e agora, inclusive, já está em obra lá o estádio. Estamos fazendo todas as adequações necessárias e exigidas pela Federação Paulista, e uma delas é a questão do gramado, questão da arquibancada, para poder ser sede em 2024 da Copinha. Então tá aí, em primeira mão, então Cosmópolis interessado em sediar a Copinha para 2024. Calma, 2023 tá muito em cima, né? Futebol é assim, você acha que um ano passa devorado? Não, planejamento de 2, 3 anos, passa voando, né, Rua? Com certeza, com certeza. O futebol você pisca, já passou 1 ano, passou 2 anos, então tem que ser algo bem planejado mesmo, mas é algo que vai acontecer, acredito, rapidamente. E como vem sendo a aceitação da comunidade Cosmópolis, até os sócios do Cosmopolitano? Você disse que é um clube social muito forte, que o gramado do estádio é melhor do que muito estádio profissional, um clube organizado. Como que vem sendo essa aceitação, essa integração entre a Field e o Cosmopolitano, os sócios, os conselheiros, né, o pessoal que já estava lá? Aceitaram muito bem, até agradeço aí o presidente, o Marcão, que é o presidente do clube, do Cosmopolitano. É um clube com uma estrutura fenomenal, com uma organização muito boa mesmo. E a aceitação vamos falar que 100%, 99,99% foi aceito por todos os sócios, conselheiros e a diretoria administrativa. Então isso é importante, né? Porque no futebol a gente sabe que nem sempre é aquilo, você tem que ter um projeto de parceria. E a outra, a gente estava conversando até fora do ar, né? A vantagem, talvez, do Cosmopolitano é a novidade, né? A cidade de Cosmópolis vai ter esse gostinho, por exemplo, 2023 vai começar com o Paulistão de base, 2024 a Copinha, e aí 2025 vem e é uma coisa nova, então é aquilo. Como vocês estão chegando agora, talvez isso vai animar até os próprios jogadores. O jogador vai vir jogar em Cosmópolis, caramba, a cidade acolhe o time, é um time novo, já tem um nome também na cidade com social, agora com o time novo, acho que até isso ajuda na captação de talentos. Com certeza, e você falou um ponto muito importante na captação de atletas, captação de talentos. É uma região muito boa, nós estamos em Cosmópolis, Americana, Limeira, Campinas, que é uma região com bastante atletas qualificados aí, que eu acredito que precisam de oportunidades, e o Cosmopolitano vai estar de portas abertas para estar recebendo esses atletas que almejam ser um atleta profissional, almejam trabalhar numa categoria de base de alto rendimento. Então eu vejo que é uma nova oportunidade boa mesmo para toda a região. Lalinho Oliveira, mais alguma pergunta para o Juan Oliveira, diretor executivo do Cosmopolitano? Então, Gustavo, eu vi você comentando aí a respeito do gramado, eu até ia fazer uma pergunta para o Juan a respeito disso,
Questão da estrutura, como que vai ser, como que vai funcionar aí a questão da estrutura? Vocês aí falaram que futuramente o desejo da equipe é jogar o campeonato profissional, que hoje é o Sub-23, a Bezinha, a nossa famosa Bezinha. Como que vai ser? Como que é essa estrutura? Eu não conheço muito bem a cidade de Cosmópolis. Tem um estádio aí? Se tem estádio, tem capacidade suficiente? Atende as demandas da Federação Paulista? Como que vai ser? E como que é também a estrutura para os atletas que vão chegar, desde a base até o profissional? A estrutura do estádio Telmo de Almeida, é o estádio lá do Cosmopolitano, é fenomenal, muito, muito boa mesmo, um gramado em excelente qualidade. É claro, a Federação Paulista fez algumas exigências, inclusive o estádio já está em construção, arquibancadas, corrimão, camarotes para receber, cabine de imprensa, camarotes para receber a imprensa. Então eu vejo que vai ser algo que vai precisar sim fazer algumas reformas, mas não algo tão grande, porque a estrutura realmente do Cosmopolitano é muito boa. E vocês falaram do CT, né, que vocês têm, né? Há quanto tempo vocês já estão instalados no CT em Cosmópolis? Há quanto tempo já estão criando esse projeto, já não só do estádio, mas também do CT, que é importante, já que agora a Federação Paulista determinou que as equipes não podem treinar no estádio que jogam, né? E o Cosmopolitano já pronto para o CT da cidade, né? Com certeza. Igual eu falei anteriormente, o Edson Souza e o Edson Júnior são os gestores, os donos da Field Pro Atletas. Se eu não me engano, de 3 a 4 anos atrás, foi comprada uma área entre a divisa de Cosmópolis e Limeira, aonde está sendo construído o centro de treinamento, que vai ser do Cosmopolitano, que é da Field, né? E está 90% já construído. Acredito que agora, no final de dezembro, começo de janeiro, já deve ser feita a inauguração. É uma estrutura também muito boa, uma estrutura super qualificada aí, com 4, 5 campos para treinamento, alojamento, salão de festa. Então, agora, igual a Federação Paulista soltou essa nota que os clubes não vão poder treinar no próprio estádio onde manda o jogo, para nós aí não vai ser uma dificuldade, porque nós já temos um centro de treinamento já instalado, já praticamente completo, que é bem próximo do nosso estádio também, que vai ser o do Cosmopolitano. E agora, pensando já no ano que vem, né? A temporada da base está praticamente acabando. Se eu não me engano, vocês ainda jogam como Amparo, Atlético Clube, até 1º de novembro, né? 1º de novembro. E estão jogando, acho que eu vi o Paulista Sub-13, né? E hoje teve a classificação do Paulista Sub-11, fomos classificados aí para a segunda fase, aí, que vai ser o desmata-mata do Paulista Sub-11. Infelizmente, o Paulista Sub-13 nós fomos classificados, e o 15 e o 17 também já vimos. Mas o 15 foi longe também. Foi longe, chegamos entre os 16 melhores do estado, né, na terceira fase, competimos bastante, tivemos bastante negociações dessa equipe mesmo do Paulista Sub-15 aí, da categoria Sub-15, saiu de 6 a 7 atletas para grandes clubes, Cruzeiro, Atlético Paranaense. Então tivemos bastante negociações também, mas até vai passar do dia 1º de novembro, vamos dizer assim, agora com o avanço de fase do Paulista Sub-11, até terminar as competições oficiais da Federação Paulista e do Paulista Cup, nós estaremos com o nome de Amparo. Após o término, aí sim nós vamos estar migrando para o Cosmopolitano Futebol Clube. Grande Alisson D'Ameto, nosso comentarista aqui, ele pergunta como que vai ser o marketing do clube para atrair torcedores para o Cosmopolitano, né? Acredito que revelar atletas, captação de atletas é uma parte importante para a Field, mas lógico também atrair torcedores é importante, porque futebol com torcedor é mais alegria, né? Não, com certeza. Após aí o nosso anúncio de estarmos saindo do Amparo Atlético Clube e migrando para o Cosmopolitano, algumas empresas já fizeram contato, empresas aí relacionadas ao marketing, para fazer essa divulgação, que realmente vai precisar ser uma divulgação muito boa, porque era um clube que não tinha esse futebol dos campeonatos oficiais, era mais amadores e para associados. Então, nós estamos aí escutando algumas empresas para estar fazendo um planejamento bem legal referente ao marketing. E a questão já, então, fechando o tempo, já pensando na temporada 2023, né? Copa São Paulo é a grande janela do futebol. Como vocês já disseram, o planejamento para o Cosmopolitano é para 2024, mas nada impede que em 2023 a Field faça parcerias com equipes. Acho que a Copinha permite isso. Ou, por exemplo, ano passado eu sei que teve jogadores que eram do Rio Branco, foram jogar por outras equipes. Se a Field vai ter algum atleta da Field nessa Copinha 2023 ou ainda não? Sim, terá, se eu não me engano, posso estar errado, mas são 9 atletas. Teremos 9 atletas aí, Barretos, Itapirense, Santos, Corinthians também, que são da Field, que vão estar disputando a Copa São Paulo de futebol. Porque eu imagino para a Field é uma grande janela, né? Um grande torneio.
E é aquilo, lógico, o objetivo 2024 é a Field ter a própria equipe na competição. Mas, lógico, a curto prazo vai fazer parcerias para, digamos assim, promover os atletas que a própria empresa tá, digamos assim, desenvolvendo. Sim, com certeza, com certeza. Nós não temos o clube aqui agora, mas temos atletas aí com idade para jogar a Copa São Paulo. Então, nada melhor do que fazer parceria com outras equipes para estar emprestando, vamos dizer assim, esses atletas. Estamos conversando com o diretor executivo do Cosmopolitano Futebol Clube, Juan Oliveira. Também mandar um grande abraço para o Peu, né, assessor de empresa que intermediou, né, está aqui também no estúdio. Manda boa tarde para os nossos ouvintes, Peu. Fala, boa tarde, galera da Vida Nova FM. É um prazer estar aqui falando com você. Conhecemos aí nos estádios, né? E viramos grandes amigos aí. Opa, lá em Campinas a gente sempre se cruza, né? Daqui a pouco a gente vai falar da equipe de Campinas, né? A Ponte jogou ontem à noite, né? A Ponte venceu? A Ponte empatou 1-1. Empatou e o Guarani perdeu. Eu tava assistindo o Guarani ontem. Perdeu 2-1. 2-1, então aí a gente vai falar das equipes de Campinas, mas antes eu queria perguntar pro Juan, né? A questão também de como que ele, como dirigente, você veio do campo, virou dirigente, como veio a trajetória do Juan Oliveira saindo do campo, agora trabalhando na parte fora de campo, mas que é tão importante quanto o campo, né? Sim, quando eu parei até quando eu jogava, eu não sabia a importância e a dificuldade de fazer futebol. Chegava lá para treinar, para fazer os jogos, mas não sabia que tinha que ter todo o esforço no extracampo da parte da diretoria. Mas eu iniciei jogando bola com meus 9 anos, passei na categoria de base do Rio Branco, Ponte Preta, Americana, joguei no Americana. No Americana que era o Guaratinguetá, né? Exato, joguei aqui também. Joguei no Amparo de 2014, quando era a gestão da Field, até 2018 eu estava no Amparo, joguei os Paulistas Sub-15, Sub-17, mas também com várias lesões, graves lesões aí, eu optei em estar parando, fui estudar e recebi o convite aí do gestor Edson para estar migrando para essa parte administrativa do futebol. No começo foi uma dificuldade, mas a empresa me acolheu muito bem, me ensinou muito bem, e hoje eu vi a dificuldade que é para fazer o futebol, que envolve muitos fatores. E a responsabilidade sua é muito grande, Juan, porque você, na minha opinião, assim, muitas famílias depositam esperança, confiança no bem maior deles, que é os filhos, né? Que é que é o filho, que é que é o filho, que é o sobrinho, que é a criança, né? Porque a categoria de base, praticamente, vamos assim, 11, 13, 15, 17, ainda são crianças, pré-adolescentes, e depositam a esperança, a confiança em você, né? Isso é uma grande responsabilidade, né? Muita responsabilidade, mas uma das coisas que nós conversamos bastante entre nós diretores aí é que nós não estamos lidando apenas com o atleta do futebol, e sim com o ser humano. Então, para eu tirar um atleta lá do Pernambuco, trazer para cá para jogar a Bezinha pelo Amparo, tem que ser com uma estrutura digna. Uma estrutura onde ele possa se sentir confortável, uma estrutura onde ele possa se sentir bem, porque nós estamos lidando com o ser humano, com vida. Então, é uma responsabilidade muito grande. A partir do momento que o atleta acaba vindo pro Amparo, para a Field ou para o Cosmopolitano, sobre nossa responsabilidade, nós acabamos se tornando um pai também do atleta. Lalinha Oliveira, sua última pergunta, finalizando já quase no encerramento da entrevista com o diretor executivo do Cosmopolitano, Juan Oliveira. Lalinha Oliveira. Como passa rápido, né? Tinha várias perguntas aqui para fazer para o Juan, mas já deu para bater um papo legal com ele. Manda mais, eu vou fazer duas. Manda mais, fica à vontade. Primeiro, como gestor, o Juan, que agora está como gestor, e como ele passou muito tempo ali no Amparo, eu queria saber dele a respeito do regulamento da Bezinha. O que ele acha desse regulamento da Bezinha, se ele concorda ou se ele não concorda. Na minha opinião, é um regulamento um pouco maluco. A equipe que faz a melhor campanha na primeira fase tem vantagem no mata-mata. O que você acha desse regulamento da Bezinha aí, Juan? E a segunda pergunta depois, na sua opinião, como gestor, qual que é o maior desafio para você? Você que veio aí de atleta, migrou de atleta para gestor. Então, sobre a questão do regulamento da Federação da Bezinha, é o único questionamento que a minha opinião hoje, a opinião do Juan Oliveira, eu, inclusive, já votei algumas vezes a favor de pênalti nos mata-mata.
sei que tem a questão da melhor campanha, e isso favorece realmente quem fez uma campanha boa na fase de grupo, mas eu gosto de pênaltis no mata-mata. Se tiver 2 empates aí, tá realizando as penalidades. E no começo, como gestor, aí, a minha maior dificuldade, que hoje, graças a Deus, estamos conseguindo todos juntos aí reverter, é a questão da idade, né? Hoje eu tenho apenas 22 anos, então quando eu entrei nesse cargo eu tinha de 18 para 19, então foi uma responsabilidade muito grande, e que no começo alguns empresários, alguns investidores, alguns outros diretores acabam ficando com o pé atrás, né? Porque não sabe a forma que nós trabalhamos, talvez não sabe da capacidade que nós temos também, porque acaba colocando muito a questão da idade à frente do trabalho. Lalinho Oliveira, quer dar mais pergunta? Pode mandar. Não, é basicamente isso que ele comentou, né, Gustavo? É complicado. Eu também sou a favor dos pênaltis. O Amparo, inclusive, em 2020 foi eliminado ali para a equipe do Mauá nesse esquema aí também. O Amparo acabou empatando, perdeu no jogo em casa por 1-0, ganhou fora por 1-0, mas como o Mauá tinha a melhor campanha, acabou avançando, e deveria ter pênalti. Eu já discuti isso daí várias vezes, já falei com os companheiros de imprensa, já falei com você, Gustavo, até acho também que deveria ser um pouco mais justo. E também a questão do sub-23, na minha opinião, deveria ser mais, a idade não deveria ter limite. Sub-23 ele é bom para formar jogadores, mas eu acho que poderia ser ilimitada essa questão da idade aí no Paulista. Tá certo, obrigado, Lalinho Oliveira. Se quiser continuar conosco depois, a gente vai continuar o programa, mas fechando a participação do nosso Juan Oliveira, já de mão agradecendo a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Vida Nova FM, aqui em Americana, desejar boa sorte a Cosmopolitano. Espero ir a Cosmópolis para transmitir jogos. A gente também transmite a base, por exemplo, hoje a gente transmitiu o Rio Branco Sub-15, Sub-17 na Paulista Cup, então com certeza acredito que Rio Branco e Cosmopolitano vão se cruzar no mundo do futebol, né, em jogos de base, seja no Paulistão, na Paulista Cup, na Bezinha, no Copa São Paulo, e com certeza quero visitar o time lá, o estádio de Cosmópolis, até o CT, mas já agradeço de antemão a visita aqui na rádio e poder conversar desse novo projeto, dessa nova equipe da região. Isso fica aqui meu muito obrigado, agradeço mesmo pela abertura, pelo espaço disponibilizado aqui para nós estarmos falando desse novo projeto, e com certeza acredito aí que nós estaremos se cruzando aí Cosmopolitano e Rio Branco, seja na base, seja no profissional futuramente, e já fica aqui meu convite para todos que quiserem estar conhecendo, estar acompanhando algumas partidas do Cosmopolitano, algumas não, né, todas as partidas que quiserem acompanhar do Cosmopolitano, o convite já está feito, é no estádio Telmo de Almeida, em Cosmópolis SP. Tá certo, obrigado ao Peu também, que intermediou essa entrevista muito legal. A gente vai para um intervalo rapidinho, agora daqui a pouco a gente vai falar do Rio Branco, que jogou na Paulista Cup, do 15 Piracicaba no final da Copa Paulista, também das equipes de Campinas, Brasileirão e muito mais. De novo agradecendo ao Juan Oliveira e também desejar boa sorte à Field e ao Cosmopolitano nessa nova empreitada.